Oi, futuro empregado da Companhia Habitacional do Distrito Federal, CODAB. Então, nesse instante, eu que vos fala, professor Ronilson Mendes, entendeu? Trago aqui mais uma aula sobre a parte aí do decreto 32.598 de 2010, que é matéria específica para o teu concurso da CODAB, que é o item 13 do teu edital. Então você tem que ficar atento aí, que essas matérias não são pequenas, então você tem que estudar bastante, tá? Então vamos aqui. Hoje eu vou falar entre os artigos 16 e o artigo 23. Vou tratar aqui de alterações orçamentárias, tá? Ou seja, hoje eu vou falar sobre créditos adicionais. Então, pessoal, para que eu tenha uma alteração orçamentária, é porque antes houve um orçamento, tá bom? Então o orçamento normalmente ele é feito no ano anterior para vigir no ano seguinte, tá? Ele é feito observando as diretrizes da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, as suas metas, os seus objetivos, entendeu? Deverão estar o quê? Compatibilizados aí com o que nós chamamos de plano plurianual, que tem duração quadrienal, tá bom? Então essas três leis tratam de orçamento, tá? Então o orçamento ele vai tratar aí de receitas e de despesas, ele vai tratar da estimativa das receitas e da fixação das despesas. Então, ao longo da execução orçamentária, onde eu estava prevendo determinadas receitas e iria, por conta disso, né, executar determinadas gastos, ou seja, determinadas despesas. Então, ao longo dessa execução, eu vi logo que não vai ser possível eu concluir uma determinada atividade. Digamos que uma escola que estava orçada em 10 milhões, agora eu preciso de 1 milhão. Tá? Eu vi que de repente, devido à questão das chuvas, foi necessário construir-se, né, fazer uma reforma numas escolas, ou então construir mais salas de aula em determinada escola. Então, isso aí não estava previsto, não estava especificado na lei orçamentária. Então, eu tenho que fazer o quê? Solicitar um crédito especial. Então, quando eu não tenho, quando o recurso não foi suficiente, já tinha sido previsto o projeto, né, a reforma, a ampliação, a construção, aí eu uso o crédito suplementar. Quando eu não estava prevendo fazer aquela obra, de repente foi necessário, por exemplo, a demanda por alunos no ensino fundamental estava previsto para tanto e depois ela aumentou, então eu vou construir mais salas. Então isso aí é o que? É um crédito que nós chamamos de especial, tá? Então, aí no caso de guerra, calamidade pública, subversão interna, eu vou ter que abrir um crédito extraordinário, tá bom, pessoal? Então qual é a definição de créditos adicionais? O próprio artigo 16 fala isso. Fala o quê? São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na LOA. Então, elas não foram o quê? Computadas porque são especiais, entendeu? Ou foram o quê? Insuficientemente dotadas, ou seja, não foi suficiente, tá? Então, essa é a definição de créditos adicionais. O artigo 17 vem trazer a classificação. Os créditos adicionais são classificados em suplementares, especiais e extraordinários. O que são os suplementares? A própria lei traz a definição, olha, o próprio decreto. Os destinados a reforço de dotação orçamentária, ou seja, não foi suficiente os 10 milhões, eu quero mais 1 milhão. Tá? O especial, os destinados a despesas para as quais não haja dotação, tá? Não há dotação orçamentária específica e que dependerão de autorização legislativa. Então, no caso dos créditos especiais, eu preciso de pronto de autorização legislativa. No suplementar, aqui não foi especificado, né, que precisa, mas porque o crédito suplementar ele já tem um percentual na própria LOA, entendeu? Onde eu posso usar até tantos por cento a mais, tá? Então, sem necessidade de autorização legislativa e simplesmente de ato do executivo distrital. Mas a partir daí, eu vou precisar, entendeu, de autorização legislativa também. Já os extraordinários é o que eu te falei. É em caso de quê? De despesas imprevisíveis e urgentes. Despesas imprevisíveis. Eu não estava prevendo uma guerra, uma calamidade, uma subversão, tá? Então tá.
despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, subversão interna e calamidade pública. Então, os extraordinários, eles não se falam em autorização legislativa, até porque não tem como, né, esperar, entendeu? No caso de uma calamidade pública, que vai ser votado ali na Câmara Legislativa. Então, isso é um ato do Executivo imediatamente, geralmente por decreto. Tá bom, pessoal? Então, tá aqui os 3 tipos de créditos adicionais. Falando aqui um pouco de abertura. Então, a abertura, para que haja abertura dos créditos adicionais, eu tenho aqui os titulares dos órgãos ou unidades, né, a que pertence, entendeu? Determinada unidade orçamentária, né, deverão encaminhar essa solicitação de abertura para o órgão central de planejamento e orçamento. Para o órgão central de planejamento e orçamento, ele que vai ser responsável por analisar a proposta de abertura de créditos adicionais. Beleza, pessoal? Então, o que fala aqui em observância? Olha só, os créditos adicionais deverão observar o que dispõe a Lei de Diretriz Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, o Manual de Planejamento e Orçamento, tá? O Manual de Planejamento e Orçamento, sendo que esses instrumentos que eu falei deverão estar compatibilizados com o que dispõe a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Distrito Federal, tá? A Lei 4.320 de 64, entendeu? Que é a lei que está do direito financeiro, a lei de responsabilidade fiscal e outras normas atinentes à matéria orçamentária. Beleza, galera? Então tá aí. Olha só. Para que eu abra um crédito adicional, fala aqui o próprio decreto, né? Que as solicitações de créditos adicionais deverão ser acompanhadas de justificativa de sua necessidade e adequação com as diretrizes governamentais, condições indispensáveis para sua apreciação. Então, a justificativa da sua necessidade e adequação às diretrizes governamentais, pessoal, são condições indispensáveis para que seja apreciado a abertura de créditos adicionais pelo órgão central de planejamento e orçamento. Beleza, galera? Então tá aí. Subtítulos, pessoal. Eu não vou aqui adentrar em classificação das receitas, porque não vai ser necessário. Então, o subtítulo é, por exemplo, o local onde vai ser empregado aquele recurso. Entendeu? Então, eu tenho aqui subtítulo. Então, se um recurso, olha só, como é que fala aqui, melhor dizendo, o nosso decreto? Os subtítulos, cujos recursos venham a ser utilizados com compensação, tá bom? Para abertura de créditos adicionais, só poderão ter as suas dotações compensadas posteriormente, né? Entendeu? Após a análise do órgão central de planejamento e orçamento dos motivos que levaram ao cancelamento anterior. Então, por exemplo, se eu peguei o recurso de um subtítulo e usei como compensação para abertura de créditos adicionais, eu posso reverter isso posteriormente, mas carece de uma apreciação do órgão central de planejamento e orçamento, entendeu? Dos motivos que levaram a esse cancelamento, para não ter aquela bagunça, né, aqui no governo do Distrito Federal. Beleza, galera? Então tá aí. Aqui nós temos análise, né? Essa análise da abertura de créditos adicionais será feita pelo órgão central de planejamento e orçamento, que em verificando a sua viabilidade, né, a viabilidade dessa abertura, irá encaminhar para o Poder Executivo decidir. Tá? Então o Poder Executivo vai decidir. O Poder Executivo decide no caso da suplementação até o determinado limite, né? E ele vai também decidir se é necessário haver a abertura desses créditos adicionais. Porque uma vez que aconteça, se for, por exemplo, um crédito especial, ele vai encaminhar essa proposta, esse projeto de lei, para o Poder Legislativo, que é ele que vai autorizar. Beleza, galera? Então tá aí. Os prazos, existem prazos, né? Esse prazo é definido, fixado pelo órgão central de planejamento e orçamento. Não é a qualquer momento que eu possa solicitar a abertura de crédito adicional. Existe um prazo que é fixado pelo órgão central de planejamento e orçamento. Você não pode esquecer disso, tá? Eu vou só olhar aqui o tempo do nosso trabalho para eu prosseguir. Beleza, tem tempo ainda, tá bom, pessoal? Então vamos aqui. Aí, o que vai acontecer agora? Eu tenho um caso importante. E se eu tenho aqui
até que fazer uma leitura para você aqui, rápida, né? As dotações orçamentárias consignadas, ou seja, separadas para despesa com pessoal e encargos sociais, não poderão ser indicadas como compensação de despesas de outra natureza. Então, se eu tenho aqui, eu não posso usar as dotações para despesas com pessoal e encargo social para despesa de outra natureza. Tá bom? Isso sempre isso? Não, não é sempre. Olha só aqui o que acontece. Salvo no último trimestre do exercício financeiro. Salvo no último trimestre. Então, olha só, as dotações orçamentárias para despesas com pessoal e encargos sociais nunca poderão ser utilizadas para abertura de créditos adicionais de outra natureza. Podem, pessoal, desde que seja no último trimestre do exercício financeiro, tá bom? E outra coisa, carece de projeto de lei a ser encaminhado para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Beleza, galera? Então é isso que a gente falar sobre essa parte aqui de despesa com pessoal e encargos sociais, tá? Para abertura, anulação e aquiescência. Então, o que é que eu vou falar aqui nesse ponto de abertura, anulação e aquiescência? Vamos lá. Abertura de crédito adicional a ser financiado com recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotação orçamentária de órgão diverso daquele que for destinado ao crédito depende de prévia aquiescência do titular da pasta a que se vincule a unidade orçamentária excedente, ressalvado os casos de ajustes orçamentários. Então, observe uma coisa aqui. Abertura, anulação e aquiescência. Então, a abertura de crédito adicional, um recurso de uma outra pasta, vai depender da aquiescência do titular daquela pasta, tá bom? Então, eu não posso simplesmente utilizar recurso de uma pasta, entendeu? Sem que o titular daquela pasta ofereça, né, forneça a sua aquiescência, ou seja, o seu consentimento. Beleza, galera? Então tá aí. Aí por último, pessoal, é uma coisa importante para você aqui, o que eu vou falar agora. Então, olha só o que acontece aqui. Nós temos ato de abertura, o ato de abertura do crédito adicional, o ato de abertura do crédito adicional conterá o tipo de crédito. Então, qual é o tipo de crédito? Vou dar aqui um exemplo para você. O tipo de crédito. Que tipo de crédito é esse? Pode ser o quê? Especial, suplementar especial ou extraordinário, se for o caso. A esfera orçamentária. O que é esfera orçamentária? Se o orçamento ele é fiscal, de investimento ou da Seguridade Social. Orçamento fiscal, de investimento ou da Seguridade Social. Tá bom? Beleza, isso aí são esferas orçamentárias. Unidade orçamentária, por exemplo, aqui, um exemplo aqui, Departamento Nacional, Departamento de Transporte, aqui do Distrito Federal, é uma unidade orçamentária. Função, subfunção, programa, ação e subtítulo. Eu não vou me adentrar muito a isso não, mas um exemplo só. Função, por exemplo, transporte, subfunção, transporte interestadual, transporte rodoviário, programa, transporte terrestre, ação, construção de trecho rodoviário, subtítulo Rio Grande, subtítulo pode ser Braslândia, alguma coisa assim. Então, porque o subtítulo ele é onde vai ser aplicado o recurso, lá na região determinada. Então tá aí. Natureza da despesa, natureza de despesa. Me dê um exemplo aí, Rony. Natureza pode ser o quê? Nós sabemos que a natureza de despesa oferece uma classificação da despesa pública. Por exemplo, despesa de capital, despesas de capital, tá bom? É um tipo, né, de natureza de despesa, tá? Despesa de capital é um tipo de natureza de despesa. Identificador de uso e duso, tá bom? Pode ser uma despesa primária e fonte de recurso, pode ser recursos do Tesouro Distrital. E assim por diante. Então isso aqui é só para você ter em mente. Claro que ele não vai te pedir na prova uma profundidade maior sobre esses componentes aqui que deverá conter aí, né, o ato de abertura do crédito adicional. Então grave bem isso aqui, tipo de
crédito, esfera orçamentária, unidade, função, subfunção, programação e subtítulo, natureza de despesa, esfera de uso e fonte de recursos, tá? Te dei aqui um exemplo e se você quer melhor se aprofundar aqui, consulte o manual de planejamento e orçamento aqui do Distrito Federal e você vai ver lá alguns exemplos práticos, tá bom, pessoal? Então aqui o nosso curso é só noções. Eu creio que nesse momento, né, concluindo aqui o meu trabalho com você, eu tenha feito a minha parte. Então você não pode esquecer dessas classificações aí. Faça uma leitura e releitura entre os artigos 16 e o artigo 23. E aí terminamos a nossa aula de hoje. Lembrando só que você poderá comprar o livro da legislação básica, que é feita pelo professor Álvaro Dias. É o livro de questões, né? Certo e errado, né? Que eu estou elaborando, estou concluindo, né? Sobre essa parte aí desses 3 últimos itens do nosso edital, tá bom? Esse livro aí, eles custam R$20, ou em PDF ou impresso. E se você está se preparando para o concurso, nós temos aqui um curso em Taguatinga, tá? Um curso da parte específica inteira, começando no próximo sábado. Ele vai ser sábado e domingo. Serão 6 dias, serão 5 dias, dando aí 10 aulas para você, porque cada dia terá 2 aulas. Então, se você quer saber o preço, né, que é um preço bacana, tá bom? Tá, sai menos de R$50 por dia, tá bom? E o profissional é excelente. Eu trabalho com o professor Elbert Bento, né, com a parte de Direito Constitucional e Administrativo, e o professor Cosme Sérgio com a parte de Contabilidade Geral e Pública, e eu com esses 3 últimos itens. Então o curso aqui em Taguatinga sendo. Então você também poderá participar da nossa maratona das questões da legislação básica, né, com o professor Álvaro Dias, dia 2 agora de novembro, e você também poderá participar do nosso mega super aulão de véspera, dia 24 aí. É um aulão que vai ser o dia inteiro, tá? Vai ser de dia inteiro até as 18 horas, e ele vai ser aqui em Taguatinga com todas as matérias básicas e específicas do concurso, tá? Então esse aulão ele é vendido por lote. O primeiro lote está agora valendo R$50, depois de alguns dias vai passar a 60 e lá na véspera você vai comprar por R$30 a entrada, beleza, galera? Então detalhes sobre os materiais para vender, o curso que eu estou oferecendo e o aulão de véspera você vai encontrar pelo WhatsApp 991 990866. Muito obrigado, tchau!